né? E essa teoria dele vai ser acolhida, como eu já disse, por certas lideranças, tanto católicas como não católicas, nas Forças Armadas. E eu vou dar um exemplo, né? Um deles, um que era católico, né? O coronel Adalardo Fialho, né? Que escreveu o livro Problemas do Brasil, né? Publicado um pouco mais tarde, né? O Adalardo Fialho era membro fundador da União Católica dos Militares, mas tinha outros, né? Teve outros, né, que não eram religiosos que também acolheram esse raciocínio. E eu vou explicar qual que é o problema disso daí, minha gente, né? E vou ler aqui um pedaço de um livro intitulado Geopolítica, né, do coronel Leopoldo Nery da Fonseca. Esse senhor participou da Revolução de 30 e depois assumiu cargos de responsabilidade no Estado Novo, né, em questões relacionadas à fronteira, né, e tal. E nesse livro, ele defende a parceria do Estado com a Igreja Católica, enfim. O problema dessa visão aqui, minha gente, é defender o catolicismo ou a parceria da Igreja com o Estado não por ser a religião verdadeira, mas por ser a religião nacional, que dá solidez para o país. Estão entendendo? Eu vou. Claro que nós devemos. É bom, né, que o país tenha a sua unidade fortalecida, mas o objetivo primacial é a salvação das almas, né? Nós devemos defender a nossa fé, o catolicismo, e a associação, a parceria da Igreja com o Estado, não porque é um fator de unidade nacional. Isso é um benefício secundário, né? O benefício primário é a facilitação da salvação das almas. Esse é um dos problemas do nacionalismo, né? Ou de um certo tipo de nacionalismo que a gente vê por aí. Defender o catolicismo não por ser a religião verdadeira, mas por ser a religião que fundou o país. Tanto é que ele escreve aqui, ó, vou ler um pedaço do livro. Aqui, abre aspas. Abre aspas. Ó, ó, a liberdade de culto é um princípio imposto pela própria natureza do ser consciente, não implica nivelamento de valores. As práticas religiosas atentatórias à integridade da pátria e à moral pública devem ser fulminantemente banidas. Dentro daquelas que possam concorrer para a elevação espiritual do povo, há também que fazer distinções. Aí ele fala, ó, ninguém pode hesitar em reconhecer no Brasil a superioridade do valor moralizador da Igreja Católica Apostólica Romana, né, frente ao budismo. Assim como ninguém contesta que a unidade do Japão se deve ao shintoísmo. Enfim, essas religiões se firmaram como religiões preponderantes, como fatores decisivos, como fundamentos espirituais do Estado. E tem o dever de protegê-las, incentivá-las por todos os meios. E aqui mais ele fala aqui, ó. Ele fala da necessidade premente de colaboração da Igreja com o Estado. E cederá a direção do poder espiritual à sua aliada, ou seja, a Igreja Católica. Bem, qual que é o problema dessa visão aqui, minha gente? E o problema, tem dois problemas aqui, né, na verdade. Né? O problema é achar que as religiões têm o seu valor maior ou menor, conforme contribuam ou não para edificar grandes civilizações, grandes nações. Né? Ou seja, o catolicismo tem seu valor porque ajudou a edificar Brasil e outras nações, e o shintoísmo, né, que é uma religião falsa, teria também algum valor por ter edificado uma outra nação, que é o Japão. Quase um perennialismo isso aqui. Quase um perennialismo. Mas ele tinha essa visão, e o Góes Monteiro também tinha. O Góes Monteiro, no livro dele, é fundamental para entender como funcionava
cabeça de algumas lideranças militares. O livro se chama A Revolução de 30 e a Finalidade Política do Exército. Tem uma certa altura lá do livro em que ele diz o seguinte: nosso dever é preservar a unidade política, linguística, religiosa do país. Então, o que o Góes Monteiro enxergava? Né? Isso ele deixa implícito, né, que o catolicismo deve ser preservado, né, ou defendido, não por ser a religião verdadeira, mas porque assegura, como ele próprio diz ali no livro que eu acabei de citar, a unidade nacional. Que ele menciona como unidade linguística, política, religiosa do país. Então, para vocês terem uma ideia de como as ideias do Beckhauser, de outro teórico geopolítico da mesma época, o Mário Travassos, as ideias dele, assim, serviram de fundamento para certas decisões do governo Vargas. Você tem aqui um livro do general Carlos Miramatos, intitulado Brasil, Geopolítica e Destino. Gerardo Beckhauser é citado 14 vezes nesse livro. Na página 56, o general Miramatos se refere a ele como um gigante de pensamento luminoso. Miramatos participou da Segunda Guerra Mundial e já anos depois chefiou, foi vice-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas.